Vamos lá, pessoal, começando aqui mais um dia do nosso estudo. Nós vamos dar continuidade no estudo do livro Obras Póstumas. Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Nós vamos entrar na segunda parte dele, que nós interrompemos no meio. Antes, porém, eu queria fazer a leitura de um artigo interessante que foi publicado em homenagem à nossa amiga lusitana aqui da sala, num site chamado Portugal Mundial. E o texto, o artigo intitulado Cientista Russo Fotografa a Alma Deixando o Corpo. E isso tem um pouco a ver com o nosso estudo de hoje. O provável momento em que o lado astral desencarna, ou seja, o exato momento em que o espírito deixa o corpo, foi capturado pelo cientista russo Konstantin Korotov, que fotografou e analisou uma pessoa neste momento com uma câmera bioelétrica. O artigo diz o seguinte para nós, depois eu passo o link para vocês, que tem aqui uma fotografia mostrando, sobre as imagens que ele capturou através desse recurso. A imagem foi obtida monitorando as descargas de gases visualmente, utilizando um método avançado de fotografia Kirlian, mostrando a azul, no caso da imagem que tem aqui, a força vital do corpo, deixando-o gradualmente. De acordo com Korotov, o umbigo e a cabeça são os pontos que perdem força vital em primeiro lugar, e as virilhas e o coração são as últimas áreas a perder essa mesma força, antes que todo o espírito parta em direção ao infinito. Esse mesmo. Deixa eu ver aqui. Em direção ao infinito desconhecido. Korotov analisou ainda casos de morte violenta ou inesperada e pôde demonstrar que nesses casos existe uma espécie de confusão e que essa força vital, energia ou alma, costuma voltar ao corpo algumas vezes durante os dias que se seguem à morte, o que se pode dever a excessos energéticos, segundo o assistente de Korotov. A técnica desenvolvida por Korotov, que é diretor do Research Institute of Physical Culture de São Petersburgo, é considerada e usada como uma tecnologia médica pelo Ministério da Saúde da Rússia, que possui mais de 300 médicos no mundo, investigando momentos de estresse, monitorando os processos de pessoas com doenças terminais. Korotov afirma que a sua técnica de imaginologia energética pode ainda ser usada para diagnosticar todo tipo de desequilíbrios biofísicos em tempo real e até mostrar se alguém tem poderes psíquicos ou é uma fraude. Essa técnica, que mede em tempo real as radiações emitidas pelo espectro eletromagnético do corpo humano, não só é bem mais avançada que a versão desenvolvida para a aura por Semyon Kirlian. As observações da equipe de Morotov afirmam, tal como anteriormente afirmado por Kirlian, que a luz espectrofotônica estimulada à volta das pontas dos dedos de um humano contém informação coerente e extensa sobre essa mesma pessoa e seu estado físico e psicológico. Aí tem uma referência aqui ao vídeo, mas o que interessa para nós aqui ele vai falar agora. No vídeo abaixo, infelizmente apenas disponível em inglês, sem legenda, e dividido em 11 partes, que poderá acompanhar os restantes no YouTube, explica a técnica e foca coisas muito importantes que esta ajudou a concluir, nomeadamente o fato de quanto mais tecnológicos formos, menos energia vital temos. Quanto menos comida biológica ingerimos, menos energia vital temos, etc. Fala-se ainda da medição possível de fazer, da interação e influência que a nossa bioenergia tem nas pessoas que nos rodeiam, bem como explica que a nossa bioenergia reage à medida que alguém nos dirige a atenção, mesmo que não estejamos conscientes disso. No vídeo, Korotov demonstra-se otimista para o futuro e afirma que esse novo campo científico está a provocar mudanças na educação da Rússia, onde hoje se ensinam às crianças
a reconhecerem essas energias não como suspeita, mas como um fato. Então aqui, esse cientista russo, fazendo pesquisas, né, sobre as nossas energias biofísicas, traz para nós uma questão interessante, principalmente aqui, nesse trecho final, sobre a medição da interação da influência que a nossa bioenergia tem nas pessoas que nos rodeiam, bem como explica que a nossa bioenergia reage à medida que alguém nos dirige a atenção, mesmo que não estejamos conscientes disso. Então, o que Kardec falava no século XIX a respeito do fluido vital e desse campo fluídico que nos envolve, que André Luiz chama também de psicosfera, a interação que existe entre esse campo fluídico e o campo fluídico de outra pessoa, quando então eles entram em contato e o pensamento reage em torno desses fluidos, provoca no outro um estímulo, que ele acaba reagindo mesmo de uma forma inconsciente. E isso vem sendo então estudado por ele através dessas imagens, né, desses testes imaginológicos, né, que fazem com que os registros do fluxo dessas energias sejam então percebidos, captados e fotografados. E isso traz para nós informações bastante interessantes, principalmente para o futuro das nossas ciências médicas, porque vai adentrar num outro campo. Muito mais do que simplesmente fotografar o nosso campo físico, nós vamos trabalhar com as energias que envolvem esse campo. Nós temos, por exemplo, terapias orientais, em especial trabalhando tanto com a homeopatia, que no caso é europeia, né, como trabalhando com a acupuntura. Nós temos ali as duas técnicas, que são consideradas técnicas de medicina complementar, que lidam com energias do organismo. Então, o próprio Kardec, né, quando ele estudava o magnetismo, que veio, né, do magnetismo veio ali uma derivação que se tornou a homeopatia, lembrando sempre que foi através dos homeopatas que foram estudar na Europa que o espiritismo chegou aqui no Brasil, porque eles foram estudar. De lá eles traziam livros sobre magnetismo e junto trazia ali um outro livro da codificação, mais revista espírita e tudo mais. Então foi trabalhando com essas energias, né, do magnetismo animal que Mesmer estudou, que chegou então, né, à conclusão da homeopatia como também mais um tipo de terapia que trabalha com essas energias. Então vamos ver aqui qual vai ser a evolução desse estudo, dessa pesquisa, para chegarmos então a explorar um pouco mais não só essas energias que se encontram concentradas no nosso organismo, mas também o próprio espírito que se encontra presente no organismo, mas que não é percebido, ou pelo menos não é considerado pela nossa medicina tradicional. A Vera já colocou para nós ali o endereço, mas eu ponho de novo aqui com o link direitinho, quem quiser depois ler melhor. E tem os vídeos também, é só estudar, está ali portugalmundial.com. E é só pesquisar sobre o cientista russo, fotografa a alma a deixar o corpo. Então, utilizei aqui esse texto para fazer uma introdução daquilo que nós já estamos estudando. E a gente volta aqui então ao nosso livro Obras Póstumas. Eu vou fazer a leitura do parágrafo anterior para a gente poder contextualizar aqui as nossas ideias. E Kardec então ele diz o seguinte para nós, né, que o fluido cósmico, embora emanando de uma fonte universal, individualiza-se, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permite distingui-lo entre todos. A própria morte não apaga esses caracteres de individualização que persistem por longos anos após a cessação da vida, assim como podemos disso nos convencer. Cada um de nós tem, portanto, seu próprio fluido que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. A extensão e o fulgor dessas atmosferas individuais é muito variável. Num caso de repouso absoluto do espírito, este fulgor pode estar circunscrito no limite de alguns passos, mas ao império da vontade pode atingir distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido como o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas particulares se encontram, se cruzam, se misturam sem jamais se confundir.
absolutamente como as ondas sonoras que permanecem distintas apesar da multiplicidade dos sons que chocam o ar simultaneamente. Pode-se, portanto, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica cuja extensão está na razão da força de vontade. Como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora cuja extensão está na razão da força de vibração. A vontade... Tá bom, obrigado. Então aqui, deixa eu ver de novo aqui... Pode-se, portanto, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão está na razão da força de vontade, como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está na força de vibração. A vontade é a causa propulsiva do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsiva das ondas sonoras. Então aqui, falando sobre esse fluido magnético que nos envolve, e que ele tem extensões variadas, podendo, de acordo com a vontade, alcançar distâncias infinitas, porque quando nós falamos em distâncias infinitas, nós não falamos apenas de nós, que estamos aqui limitados no mundo físico, mas nós lembramos sempre que o espírito, que alcançou um patamar mais elevado de desenvolvimento moral e intelectual, que se encontra liberto da matéria, e ele, concentrando seu pensamento, ele pode atingir outras mentes a muitas distâncias que nós sequer imaginamos. Imaginemos, por exemplo, assim, a quantidade de pensamentos que estão fluindo pelo espaço, pelo universo de um modo geral, de espíritos para espíritos, cumprindo ali suas tarefas, desenvolvendo suas atividades e tudo mais. Enquanto que nós estamos aqui ainda limitados no corpo físico e sequer conhecemos o potencial do nosso pensamento e também o alcance desses fluidos. Só voltando um pouquinho aqui no artigo que nós lemos, teve um detalhe interessante aqui que me chamou a atenção, que eu acabei esquecendo de comentar, antes da gente entrar na parte nova, que ele comenta aqui a respeito dos tipos de desencarne. Quando ele fala, deixa eu pegar aqui rapidamente, que isso aqui foi bem curioso, que trouxe para nós aqui uma ideia nova. Ele coloca para nós aqui que está aqui, ó, de acordo com Korotov, o umbigo e a cabeça são os pontos que perdem força vital em primeiro lugar, e as virilhas e o coração são as últimas áreas a perder essa mesma força antes que todo o espírito parta na direção do infinito desconhecido. Korotov analisou ainda casos de morte violenta ou inesperada, que pode demonstrar que nesses casos existe uma espécie de confusão e que essa força vital, energia ou alma costuma voltar ao corpo algumas vezes durante os dias que se seguem à morte, o que se pode dever a excessos energéticos, segundo o assistente de Korolev. Isso aqui vai bem ao encontro daquilo que é passado pelos espíritos quando se fala sobre a perturbação. Cada desencarne provoca no espírito um determinado tipo de efeito, e normalmente os desencarnes violentos ou os desencarnes inesperados provocam naquele espírito aquela condição de perturbação em que muitas vezes ele se recusa a se libertar do corpo físico, e ele fica então naquela fase de transição. Ao mesmo tempo que ele já está desprendido do corpo físico, ele continua preso pelo pensamento, preso pela vontade de continuar, ou preso pela inconsciência, né, de ter desencarnado. Quando é o caso de uma pessoa que desencarna, que ela normalmente está bem espiritualizada, ou que é vítima de uma doença que vai provocando a degeneração do organismo, e aí então ela desencarna, e isso se dá de uma forma muito mais natural. Mas todo desencarne que acontece de uma forma imprevisível para a pessoa, isso provoca nela esse impacto. E aqui então é interessante que através dessas imagens, através dessas pesquisas, comprovam exatamente isso. Esse estado de perturbação do espírito e a negação que ele tem perante a morte é comprovada pelo fluxo de energia que se encontra ainda concentrado no organismo. Então dá para a gente imaginar, por exemplo, se ele pegasse uma pessoa que desencarnou vitimada pelo suicídio, por exemplo, e ele fotografasse, daria para a gente ver a confusão de energia concentrada. Primeiro porque o fato dele cometer o suicídio não dá a ele simplesmente a liberdade, mas o seu organismo ainda concentrado com o fluido vital,
ainda o mantém preso, até que esse fluido vá se dissipando gradativamente e permita que ele se desprenda. Então, como a gente viu aqui, né, o que se pode dever, é uma suposição que eles fazem, a excessos energéticos concentrados no organismo. Então, os casos de desencarne é a mesma coisa. Então, nós temos muitas e muitas vezes situações de pessoas que desencarnam de um atropelamento, de um crime que foi cometido, de uma queda, qualquer tipo de morte traumática, e aí então o espírito continua ainda desorientado, se perguntando o que aconteceu, que ele não pode estar morto, que ele estranha ver o seu organismo, né, o seu corpo de um lado e ele do outro, e aí então energeticamente isso começa a ser observado, né? Vamos então torcer para que isso se aprofunde cada vez mais. Né, Dudu colocou no livro Mãos de Luz, mostra o perispírito de um suicida, né? Tchau, vai com Deus, Suca, bom dia. Se cuida aí, então com seus raios e trovões. Né, então nós temos ali, são citações a princípio, né? Então, mas aqui interessante é que é uma comprovação, agora utilizando uma metodologia científica para isso. Vamos aguardar mais informações. Bom, continuando aqui para nós o nosso livro, então, falando ainda sobre a respeito desses fluidos, né, desse fluido magnético que se encontra ali preso ou atrelado ao organismo, diz para nós Kardec aqui então: das qualidades particulares de cada fluido, resulta entre eles uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a unir-se ou a evitar-se, uma atração ou uma repulsão. Numa palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam frequentemente sem causas determinantes conhecidas. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo, sua presença nos é algumas vezes revelada pela impressão agradável ou desagradável que ressentimos do seu fluido. Estamos no meio de pessoas com as quais não compartilhamos sentimentos, cujos fluidos não se harmonizam com o nosso. Uma reação penosa nos oprime e nós aí nos encontramos como uma nota dissonante num concerto. Vários indivíduos estão, ao contrário, reunidos numa comunhão de vistas e de intenções. Só um pouquinho que eu virei a página errada aqui. Reunidos numa comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um exaltam-se na própria proporção da massa das potências regentes. Né? Então aqui, falando principalmente, né, dessas nossas relações, que muitas vezes você se aproxima de uma pessoa, sente uma simpatia gratuita por ela, sem sequer conhecê-la, né, mas de repente aquilo que ela fala, ou então a simples presença dela, já provoca em nós aquela atração, e não uma atração necessariamente sensualista, mas uma presença agradável, uma pessoa que é agradável de conversar, uma pessoa que é agradável de conviver no mesmo ambiente, né? Empatia de energias, exatamente. E a mesma coisa também, a antipatia também acontece. Quando você chega num lugar e diz assim, não sei porquê, mas eu não fui com a cara daquela pessoa. Muitas vezes ela não disse nada. Aí de repente a gente acha que está implicando com as coisas que ela pensa, ela implica com as coisas que ela fala, e na verdade, mesmo que ela não falasse, mesmo que ela não expressasse absolutamente nenhum tipo de sinal, só a presença dela já provocaria algum incômodo. Então Kardec já começava a estudar sobre isso, e foi o que esse texto que nós lemos agora, esse artigo, comentou. Que é possível medir essas energias e a influência que essas energias exercem sobre as pessoas do nosso convívio, as pessoas que estão aqui no nosso mesmo ambiente. Então, ao termos esse contato, porque nós podemos chamar essa psicosfera que nos envolve, ou esse campo fluídico, como se fosse uma nuvem. Então nós estamos, cada vez que nós caminhamos, essa nuvem está se irradiando à nossa volta. Para alguns são nuvens pequenas, né, que não passam ali de alguns poucos centímetros. Para outros, aquelas nuvens que se irradiam, que se estendem mais, elas chegam a alguns metros. Então, você se aproxima de uma pessoa, essas nuvens entram em contato, se elas tiverem as mesmas características morais, as mesmas características de sentimentos, de ideias, elas vão então quase que se fundir, só que elas não se fundem porque o indivíduo não perde a individualidade, mas a partir do momento em que elas se entrelaçam, que elas se misturam, há então essa troca
desses elementos, né? Tanto das ideias, dos sentimentos e tudo mais. E aí então provoca em nós aquele sentimento agradável ou desagradável. E o detalhe interessante que Kardec coloca, se vários indivíduos estiverem num ambiente e nós então chegarmos até lá e começarmos a interagir com eles, e de um modo geral o objetivo daquelas pessoas forem diferente do nosso, pode acontecer aquela sensação de opressão, aquela reação penosa, como Kardec coloca. Então é aquela vontade de ir embora, aquela vontade de se afastar daquelas pessoas e tudo mais. Enquanto que, se nós estamos num ambiente que para nós é agradável, nós ali nos envolvemos e contribuímos para que aquelas energias se tornem mais intensas para todas as pessoas. E o interessante é dizer também que quando eu falo que o ambiente para nós é agradável, não significa necessariamente que o ambiente seja saudável. Eu posso ter intenções, por exemplo, sensualistas, aí eu vou participar, por exemplo, de uma boate, de um barzinho, ou qualquer lugar assim onde as pessoas estão reunidas, ouvindo música, bebendo, trocando os olhares, as intenções e tudo mais, e eu então chego nesse ambiente, compartilho das mesmas intenções, e é como se eu simplesmente me misturasse em meio a todas as energias que estão ali. E aquilo para mim é prazeroso. Agora, ao contrário, se eu sou convidado para um ambiente, e aí então eu tenho determinadas intenções, e aquele ambiente me oferece tendências diferentes, é natural que haja essa repulsa. Para aqueles que são mais sensíveis, né, a gente lembra sempre que quando se fala em mediunidade, principalmente, né, que é uma facilidade muito maior que tem de perceber essas vibrações, aqueles que são chamados de médiuns sensitivos, e quando nós estudamos sobre os tipos de mediunidade, Kardec lembrou que quando se fala em mediunidade, todos os médiuns são, a princípio, sensitivos, e a partir dali eles desenvolvem outros talentos. Então, se eu sou médium psicógrafo, só o fato de eu sentir a presença do espírito que provoque em mim um bem-estar ou um mal-estar, isso já demonstra a minha sensibilidade de perceber a presença dele. Se por acaso eu sou médium psicofônico, um médium de cura, quando eu vou ali transmitir, né, transmitir vibrações e transmitir fluidos para aquela pessoa que se coloca na condição de paciente, muitas vezes eu consigo ter uma percepção das áreas de maior desequilíbrio. Para quem trabalha com passes, quando vai fazer uma aplicação, ele muitas vezes diz assim, olha, eu estou sentindo que nessa região aqui do seu corpo, uma região, por exemplo, da cabeça, do peito, do abdômen, então ele vai dizer assim, olha, eu estou sentindo que aqui existe um desequilíbrio. E a pessoa vai dizer, que coincidência, eu estou sentindo dor nesse local, ou estou sentindo um enjoo, ou estou sentindo um mal-estar, alguma coisa do gênero. E aí então esse médium sensitivo que trabalha com cura vai ter uma maior possibilidade de concentrar as suas energias contribuindo para a reharmonização daquele local. Então, curas, comunicações, que são as psicografias, que são as mediunidades, as faculdades mais comuns que nós temos, todos esses médiums têm a princípio a sensibilidade. E é então para esses que são sensitivos, vão, ao participar de determinados ambientes, captar essas vibrações de um modo muito mais intenso e sofrer também as consequências de um modo muito mais intenso. Nós já conversamos sobre isso, né? Pessoas que participam, por exemplo, que frequentam ou tiveram que estar presentes num ambiente de sofrimento, como é o caso de um cemitério, de um hospital, de um presídio, a pessoa sente ali dentro como se ela estivesse se sentindo sufocada. Começa a sentir aquela dor de cabeça intensa, aquele enjoo, muitas vezes tontura, e ela precisa dizer assim, olha, eu preciso ir lá fora respirar um pouco. Na verdade, o que ela precisa é sair daquele fluido que está impregnando aquele local, concentrado, né, pelas pessoas que estão ali presentes. Então, para aqueles que são mais sensíveis, sofrem muito mais essas influências. Né? Tá, coloca na área de texto, filhinho. Que mais aqui que nós temos, né? A mesma coisa acontece de pessoas que vão vão frequentar, por exemplo, um estádio de futebol, onde nós temos ali aquela torcida apaixonada, mas ao mesmo tempo com tendências agressivas. Aquele que estiver ali no meio vai se sentir mal. Para quem frequenta um barzinho, eu comentei com vocês que eu dei ali algumas informações para uma colega que dizia assim, olha, não sei porquê, mas eu fui no aniversário de uma amiga, num barzinho aqui de São Paulo, e aí então eu não vi a hora de ir embora daquele lugar. Me sentia enjoada, me sentia com tontura,
Quando eu fui para a calçada, assim, lá fora do barzinho, me deu aquele alívio, como se eu estivesse saindo assim de um lugar que eu não conseguia respirar. E aí então a gente conversou exatamente sobre essa questão da sensibilidade e dessa concentração de fluidos que existem ali. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai na casa de alguém, ou a gente vai num ambiente que é saudável dentro das nossas perspectivas, né? Onde eu vou encontrar pessoas que eu gosto, para falar de assuntos que eu gosto e tudo mais. Existe aquele grande bem-estar em que a gente lamenta de ir embora, né? Diz assim, poxa, aqui está tão gostoso, por que eu tenho que ir embora? Né? A Vânia, quando eu estive na Ilha Grande, a Ilha Grande aqui lá no Rio de Janeiro foi um antigo presídio que tinha ali, né? Mais ou menos parecido com o Alcatraz que tem nos Estados Unidos. Então, quando estive na Ilha Grande e vi onde os presos ficavam para fazer a triagem, senti uma coisa horrível, né? E ao mesmo tempo a Levaninha colocou também Ouro Preto, vendo as antigas senzalas também. Sempre que vou a lugares onde pessoas ficaram presas e passaram frio, me sinto muito mal, né? Talvez daí meu pavor de frio. A gente lembra também que Divaldo Franco, quando ele esteve em Auschwitz, comentei com vocês já, ele sentia todas as perturbações que aquele lugar poderia oferecer, inclusive o cheiro de pessoas sendo queimadas, sendo incineradas, como aconteceu naquele passado, né? Então, para médiuns sensitivos, ir a esses lugares assim é quase que uma tortura, né? Quando estive na Itália e na Alemanha, idem, né? Sempre a coisa me remete ao frio que as pessoas passaram, né? Fernando colocou, né? Seria mesmo o baixo astral do ambiente, ainda mais quando rola bebidas alcoólicas, né? E pior que não é só bebidas alcoólicas, né, Fernando? Porque a bebida alcoólica, ela só é uma substância que acaba provocando um efeito orgânico e psicológico naquelas pessoas. Mas o fato de você estar naquele ambiente, de acordo com as intenções, existe uma tendência sensualista das pessoas ficarem tentando se seduzir, as pessoas tentarem se provocar e tudo mais, né? Então, na verdade, só o pensamento por si só, mesmo que não haja bebidas alcoólicas, né? E também a mesma coisa por exemplo, fumos ou drogas que as pessoas usam nesses ambientes, é a mesma coisa. Então as substâncias, na verdade, elas acabam chegando como complemento daquilo que elas naturalmente já pensam. O fato de alguém dizer assim, olha, vai ter uma balada e nessa balada vai ter um monte de gente bonita, as pessoas já vão com uma predisposição de admirar, de seduzir ou de se deixar seduzir. Então existe aquela tendência sensualista. Então todo mundo pensando dessa mesma forma, a substância que você ingere, na verdade, apenas deixa esses sentimentos mais potentes, porque as pessoas acabam perdendo um pouco do senso das coisas, né? Tem uma reportagem que saiu essa semana dizendo que as pessoas feias, quando bebem, se sentem mais bonitas. Pode parecer engraçado, mas é uma realidade. Porque, na verdade, você se tomando aquela substância e você entorpecendo ali o seu bom senso, o senso de razão, você simplesmente se deixa levar pelo seu impulso sem se dar conta da realidade. Mesmo que muitas vezes você vá se envolver ou vá se aproximar de uma pessoa que já está comprometida, que isso possa gerar algum tipo de discussão e tudo mais, na verdade, são essas bebidas que apenas potencializam aquilo que a pessoa já deseja por si mesma, né? O Fernando colocou, seria energia que ficou impregnada ainda o sofrimento tipo de pessoas em campo de concentração e das prisões, né? Porque tem um tipo de mediunidade que a gente conhece, na verdade é uma sensibilidade, né? Seria ali um elemento anímico, não seria nem uma mediunidade, que é o da psicometria. Aqueles que são psicômetras, eles são capazes de fazer uma leitura das energias que estão impregnadas naquele local. E quando se fala em energias, nós não falamos necessariamente de espíritos que estão presentes, mas as energias que estão impregnadas. Então pode imaginar, eu vou dar um exemplo prático, um exemplo fácil, mas a gente tem que colocar vezes 1000, né? Tem que colocar ali 1000 vezes mais potente nesses locais. Mas imagina, por exemplo, que você vai presentear uma pessoa, uma criança, por exemplo, que é muito querida para você, e você compra para ela um desses bichinhos de pelúcia. E você compra aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que você embrulha, que você acaricia, que você cheira para ver qual é o perfume que ele tem e tudo mais. E quando você entrega, na verdade a energia que você colocou impregnada naquilo vai também ser transmitida para ela. Ao mesmo tempo que se você vai presentear alguém porque você tem antipatia, mas você faz isso por obrigação, só o fato de você ter aquela intenção naquele objeto, a pessoa já vai receber, mas ela não vai sentir nenhum prazer recebendo aquele presente.
ela provavelmente ou vai se desfazer dele ou vai deixar encostado. A menos que ela não tenha percepção nenhuma e acredite realmente nos seus sentimentos, né? Então, porque do contrário, ela vai sentir, não vai ter interesse nenhum. E ela vai dizer assim, esse presente não me interessa porque veio de tal pessoa. Só que muito antes dela pensar naquele que deu o presente, ela vai ser influenciada pelas energias impregnadas naquele objeto, se for objetos que são capazes de concentrar, por exemplo, essas vibrações, essas energias, como metais, como pedras e tudo mais, provocando, né, essas reações. Um outro caso que nós temos também dessas energias impregnadas são esses objetos, né, que são chamados de objetos sagrados ou chamados de relíquias, em que as pessoas vão, por exemplo, até um santuário e elas encostam numa estátua, adquirem um objeto sagrado de alguém que desencarnou e tudo mais. Naquele filme chamado Estigmata, uma moça comprou um crucifixo de um padre que era um médium muito potente e que foi considerado um santo. E a partir do momento em que ela tomou posse daquele crucifixo, os mesmos estigmas, né, as mesmas faculdades, começaram a ser percebidas por ela também. Então, tirando o lado fictício, nós lembramos que isso daí também pode ser algo muito real, exatamente por causa dessas energias que estão impregnadas. Então você vai até um casarão, por exemplo, onde houve situações traumáticas, situações temerosas, como assassinatos, mortes e tudo mais. E aquele casarão ficou abandonado. Para aquele que é um médium sensitivo, ele vai chegar nesse ambiente e vai começar a sentir todas as impressões que havia ali. O sofrimento, o medo, as lembranças muitas vezes estão ali presentes também. E aí as pessoas vão dizer assim, essa casa é assombrada. Na verdade ela não é assombrada. Não existe nenhum espírito presente ali. Mas a energia impregnada no ambiente transmite essa mesma impressão. Então existe uma diferença entre o local impregnado com energias dessa natureza e um local onde existem espíritos presentes que provocam esses efeitos. Né? Então, a gente tem isso em todos os lugares. Na casa das pessoas é assim. Isso é necessariamente psicometria? A psicometria é a capacidade de perceber essas energias, né, Cindizinha? Então, se você tem essa sensibilidade, você pode ser considerado um psicômetra. Porque aí você tem a capacidade de ler aquilo que está escrito, de ler aquilo que aconteceu naquele ambiente. E essa psicometria, ela tem as suas variantes também, né? Uma psicometria que pode te levar a um conhecimento do passado, que é chamado de pós-cognição, um conhecimento daquilo que acontece naquele momento, que é chamado de cognição, e algumas vezes uma impressão de acontecimentos futuros, que é a pré-cognição. Então nós temos ali ainda os 3 tipos de percepções que essas pessoas têm. Então elas podem sentir todo o efeito positivo ou negativo e ainda ter outras reações em cima disso. Então isso é a psicometria. Né? Então, por isso que nós colocamos que a psicometria não é necessariamente a mediunidade. A psicometria ela é simplesmente um fenômeno anímico em que você percebe essas energias. E você pode não ter nenhum espírito presente ali. Agora, você pode ser um psicômetra e ao mesmo tempo ser um médium sensitivo. E aí então você vai perceber as energias que tem ali e mais ainda as impressões das pessoas que estão presentes. Lembrando que médium é aquele que interage com o mundo espiritual. Só que nós temos que lembrar sempre que nós, enquanto encarnados, também estamos no mundo espiritual. Por isso então o médium pode perceber alguma coisa de uma outra pessoa encarnada. E isso significa que é uma percepção de espírito para espírito. Então médium, mais uma vez a gente já falou sobre isso bastante, médium não é aquele que apenas fala com os desencarnados. Médium é aquele que percebe os encarnados também, ou seja, médium é aquele que percebe outro espírito, estando encarnado ou não. Beleza? Então é isso que Kardec coloca para nós aqui. E ele continua. Quem não conhece a força do arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Não se poderia imaginar a quantas influências estamos assim submetidos contra a nossa vontade. É aquela mesma coisa, né? Imagina que você está num ambiente e de repente as pessoas começam a brigar. E no momento em que elas brigam, você também sente aquela vontade de brigar junto, mesmo que você não queira. Mas aquela vontade de sair quebrando tudo, de sair xingando, de fazendo e acontecendo é a mesma coisa. Quando você está, por exemplo, a grande preocupação que os espíritos têm é com o período do carnaval.
Vocês se lembram disso, né? Então, tanto do Carnaval como do Natal, a gente vai falar dos dois extremos. O do Carnaval, a preocupação dos espíritos é exatamente essa, né? O Carnaval é uma festa que geralmente ela é tida como uma festa de liberdade, que acaba sempre extrapolando para a libertinagem, onde a sensualidade, o uso de drogas, o uso de bebida, né, sempre envolve a grande maioria das pessoas. O lado artístico fica a segundo plano. Nós poderíamos colocar em termos de proporção que seria 90%, né, seriam 90% de sensações e 10% de arte nessas festas. Por isso, então, os espíritos dizem, né, que é importante o recolhimento, é importante o distanciamento, porque as pessoas que são sensíveis a essas impressões, elas ou podem se sentir mal, ou podem se sentir arrastadas para se comportar dessa mesma forma. Muitas vezes a pessoa não gosta, mas o fato dela não gostar não significa que ela evite. Então ela fala assim, eu vou lá curtir e tal, não é muito que eu gosto não e tal, e de repente ela começa a se envolver, começa a se embriagar, começa a ter relações com outras pessoas, e quando acaba esse período ela se sente arrependida. Ela fala assim, poxa vida, aconteceu tudo aquilo, mas eu estou tão arrependido que eu preferi não ter ido. Só que na verdade, quando ela estava no meio da bagunça, ela foi quase que arrastada por aquilo. Porque ela já tinha uma tendência àquilo, embora ela não gostasse do ambiente. Mas essa tendência se tornou muito mais aflorada a partir do momento em que ela se sentiu ali envolvida e impregnada pelo pensamento coletivo. Então esse é o lado negativo, por isso o Carnaval é uma grande preocupação que os espíritos têm, mostrando que essas energias influenciam não apenas nós que estamos aqui encarnados, mas também os desencarnados. E isso provoca grandes desequilíbrios e, consequentemente, situações que deverão ser depois restabelecidas com muito sofrimento. Nós temos aqui no Brasil, né, que nessa época, nós temos campanha na televisão, por exemplo, promovendo a distribuição de preservativos, falando sobre o sexo seguro. Quer dizer, o Carnaval, até oficialmente, é tido dessa forma. Você vai numa festa de carnaval, há distribuição de preservativos na porta. E a pergunta é, por que eles fazem essa distribuição? Porque o pensamento coletivo leva a isso. Lembro de Divaldo Franco falando que chegava num certo aeroporto, no Nordeste, para fazer uma palestra, e aí então tinha alguns jovens no aeroporto com uma cesta e distribuindo preservativos. E ofereceu para ele. Aí ele falou assim, não, mas eu não preciso, eu não quero, muito obrigado. Não, mas é sempre bom nessa época, não sei o quê. Ele falava, não, realmente eu não preciso, muito obrigado. Então a gente vê que é assim. A gente tem propagandas, por exemplo, de bebidas alcoólicas com maior intensidade, de cervejas principalmente, né, que é a bebida mais consumida aqui no Brasil, né, a bebida alcoólica mais consumida. Então, de cerveja, sempre envolvendo aquela imagem de sensualidade, de liberdade, de bagunça. Então nós somos, pela mídia, bombardeados por essa ideia, presencialmente bombardeados por essas energias, e se nós não tivermos resistência, nós somos arrastados por ela. Ao mesmo tempo, vamos agora mudar para o outro lado. Bom dia, pessoal que chegou. Quando nós falamos do Natal, por exemplo, nós temos ali aquele sentimento de fraternidade, de alegria, de saudade. E aí nós temos duas situações interessantes. Aquelas pessoas que se sentem eufóricas quando chega essa época, porque adoram o Natal, adoram a reunião com a família, elas adoram as festividades, enquanto outras se sentem muito deprimidas. Por que elas se sentem deprimidas? Porque o sentimento que elas carregam em si são sentimentos incompatíveis com esse sentimento de alegria e fraternidade que são cultivados nessa época. Então a pessoa ela simplesmente não tem vontade de comemorar. Por exemplo, a vida pessoal dela é muito complicada, a vida familiar dela é muito tumultuada, ela é uma pessoa que se sente sozinha e tudo mais. E de repente existe aquela energia no ar de todo mundo se abraçar, de trocar presentes, de alegria e tudo mais, e ela não se sente assim. Qual exatamente a condição dela? Ela se sente mais angustiada, porque ela está sendo arrastada para um tipo de sentimento que ela não quer. E muitas dessas pessoas que são mais sensíveis, embora não percebam, são levadas a uma angústia tão profunda que nós temos nesses casos que é a época que mais existe maior incidência de suicídios nas grandes cidades. Porque as pessoas se sentem muito isoladas, muito sozinhas. Então a gente vê assim o choque. Como é o choque dessas energias. Não é simplesmente a pessoa não gostar de Natal porque ela vê o Papai Noel na televisão. Ou então porque ela passa numa loja e vê toda a decoração para Natal. Na verdade, ela está sentindo as vibrações daquele local que começa a se concentrar. E os espíritos dizem que a melhor época
de transmitir pensamento aqui para o nosso planeta é exatamente essa época de fraternidade, essa época de fim de ano. Porque as pessoas estão mais suscetíveis às sugestões positivas do plano espiritual. Então eles dizem que a psicosfera que existe em torno do nosso planeta se torna mais etéreo, mais sutil, mais transparente. Enquanto que nas épocas mais comuns é como se houvesse aquela nuvem densa, acinzentada em volta do planeta, porque é exatamente aquilo que nós carregamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Temos ali então situações das mais variadas. E quando se fala nessas aglomerações, que é exatamente o que Kardec coloca, ele fala das aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e vontades. Nos períodos de guerra, por exemplo, eu me lembro que num livro chamado... deixa eu ver aqui. Primeiro foi o Nosso Lar que falou sobre isso, né? Nosso Lar comentava que os espíritos que estavam desencarnados, que eram recém-desencarnados, porque o Nosso Lar ele foi trazido para nós na época da Segunda Guerra Mundial. Tanto, se vocês assistiram o filme, vocês se lembram que muitos espíritos desencarnados por causa da guerra, né, foram recebidos no plano espiritual. E aí então, lembrava sempre ali também, André Luiz comentava, a grande agitação que havia no plano espiritual em virtude da psicosfera que havia aqui no nosso planeta, perturbada pela guerra. Aqueles espíritos que estavam desequilibrados se tornavam mais enlouquecidos ainda. Porque era sentimento de medo, de raiva, de terror, que tomava conta do nosso planeta. Afinal de contas foi uma guerra mundial, não foi um pequeno conflito local. E aí então você pode imaginar, né, grande parte do nosso planeta, ou a maior parte do nosso planeta, pensando em guerra, sofrendo por causa da guerra. E aí então aqueles que eram mais sensíveis se sentiam ainda mais tocados e mais sensibilizados, principalmente aqueles do plano espiritual. Então é exatamente nesse ponto que Kardec coloca, que nós temos aquelas energias individuais, que nós provocamos as simpatias e antipatias, e temos aquelas energias concentradas de uma coletividade, que pode provocar uma atração ou uma repulsão, de acordo com as intenções do grupo que está ali presente. Continuando, vamos lá. Estas influências ocultas não podem ser a causa determinante de certos pensamentos, desses pensamentos que nos são comuns em dado momento em certas pessoas, desses vagos pressentimentos que nos fazem dizer há alguma coisa no ar que pressagia tal ou qual acontecimento. Ó, Kardec já falando um pouquinho sobre a questão dos pressentimentos. Essa do pressentimento, o que é? É aquela ideia de que alguma coisa ruim ou alguma coisa muito boa está para acontecer. Como nós não conhecemos os fatos, a gente começa então a perceber as energias daqueles que estão ali organizando aquela situação. O presságio de uma catástrofe, o presságio de uma guerra, o presságio de uma mudança positiva que vai acontecer no nosso mundo. Tudo isso, então, acaba sendo percebido por essas pessoas que são mais sensíveis. E muitas vezes nós percebemos essa ideia, mas essas ideias, mas elas vêm de um modo tão sutil que nós não nos damos conta que nós temos essa capacidade. A gente apenas tem aquela impressão de que alguma coisa está acontecendo. E continua. Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não seriam o efeito da reação do meio fluídico no qual estamos, eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo perfumado? Não saberíamos nos pronunciar afirmativamente sobre essas questões de maneira absoluta, mas conviríamos, pelo menos, que a teoria do fluido cósmico, individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, abre um campo todo novo para a solução de uma multidão de problemas até agora inexplicáveis. E aqui então a gente depois entra naquele artigo que foi lido agora, falando sobre essa fotografia do corpo, o registro das bioenergias que existem no nosso organismo. Eu me recordo que eu fiz uma leitura, isso já faz bastante tempo, faz mais ou menos uns 20 anos que eu li esse livro, que ele falava sobre a história do Chico Xavier. E nesse livro comentava que alguns cientistas
da NASA fizeram uma investigação com o Chico. Eu não me recordo se o Chico esteve lá ou se eles vieram aqui, eu não me recordo. Mas eles fizeram a medição desse campo bioenergético que o Chico tinha, isso na década de 70, década de 80. E eles chegaram à conclusão de que o Chico, num estado de relaxamento, tinha ali um espectro em sua volta, né, uma psicosfera, que tinha um raio de 14 metros. Enquanto a maioria de nós não passava de 30 centímetros a 1 metro. Né? Então isso foi o registro que foi feito nesse livro. Então essas pessoas que têm grande magnetismo, capacidade de envolver multidões, principalmente com suas palavras e tudo mais, né? A gente vê ali que são pessoas que acabam se encaixando nesse perfil, dessas que têm ali uma grande psicosfera em torno de si mesmas. Continuando aqui para nós. Cada um, no seu movimento de translação, leva consigo sua atmosfera fluídica, que é o que André Luiz chama de psicosfera, né? Como o caracol carrega sua carapaça. Mas este fluido deixa traços de sua passagem. Deixa como um rastro luminoso, inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados para reconstruir os fatos efetuados e analisar o móvel que os faz executar. Então eles são capazes, olha que interessante, segundo aqui essa teoria de Kardec, porque é uma teoria que ele está apresentando, né, ele está analisando aqui e vendo até que ponto, né, isso existe, tem essa coerência. E aí então, uma pessoa que está num ambiente, e aí então ela sai do ambiente e posteriormente vem ou alguns desencarnados que têm essa sensibilidade, ou outros que estão desencarnados. E aí então eles são capazes de descrever a natureza da pessoa que estava ali. Algumas vezes até, dependendo da sensibilidade do médium, de até identificar quem é a pessoa, já que ele tem familiaridade com aquelas vibrações. Ele percebe já o bem-estar que é provocado, né? Lembra que eu passei para vocês a respeito daquela identidade fluídica que cada um de nós tem? Essa identidade que ela é constituída dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas tendências e intenções. E aí então eu vou impregnando esses fluidos com todos esses elementos. E isso é muito particular. Porque só eu penso do meu jeito. Só eu sinto o que eu sinto e só eu desejo o que eu desejo. E cada um de vocês tem o mesmo sentimento particular, o mesmo pensamento e o mesmo desejo. Então nós acabamos criando em torno de nós essa psicosfera característica com esses nossos elementos. Né? Só um instantinho, pessoal, por favor. Rapidamente. Pronto, voltando aqui, né? Tive que fazer uma interrupção aqui. Deixa eu ver aqui que a gente estava lendo. Tá, falando aqui, tá, o Dudu colocou em Pedro Leopoldo, ao saltar do ônibus, já sentia uma vibração de mais de 1 quilômetro de distância ao chegar ao Chico. Alguns choravam muito, né? Tal a emoção da vibração, né? Relatos de amigos meus que foram várias vezes visitar o Chico, né? E certamente era assim mesmo, né? Então não era só um relato particular que mostrava exatamente isso, né? A cidade estava envolvida. A mesma coisa, por exemplo, na época em que o Papa, por exemplo, a visita do Papa foi algo muito patente, né? Porque não era apenas aquilo que ele transmitia em termos de identidade vibratória pessoal, mas era toda a comoção que ele provocava nas pessoas e, consequentemente, aquilo irradiava muito mais. Então dá para a gente imaginar aqueles milhões de pessoas concentrados naquele local pensando da mesma forma. Ou a mesma coisa também da quantidade de pessoas que estavam, ou de vibrações que aconteciam no momento em que aquelas rebeliões, aquelas revoltas aconteciam aqui no Brasil. Em todas as cidades, manifestações, algumas pessoas com boas intenções pedindo paz e tudo mais, mas outras com aquele quebra-quebra. Então havia ali, né, um tumulto nisso. Inclusive alguns médiuns fizeram descrições a respeito do que viam e sentiam naqueles momentos de rebelião. E dá para a gente imaginar, né?
A Tina colocou, né, possuo mediunidade que mesmo estando dentro de casa, sinto a vibração daquele que chega, né? Isso se a pessoa estiver mal, né? Pois é, Tina, muitas vezes você tendo uma ligação afetiva, uma ligação mental com aquela pessoa, você pode sentir o que ela sente, mesmo que seja uma distância muito grande. Você pode estar vivendo aqui no Brasil com uma pessoa lá no Japão, uma pessoa que você gosta muito, e quando aquela pessoa começa a ficar muito triste, você começa a sentir essa angústia também, você pega o telefone e liga para ela. E dependendo da ligação, você já liga perguntando assim, o que você tem? Você não fica com aquela conversa assim, não, é porque eu estava com uma impressão e tudo mais. Você já liga com a certeza já, né? E isso pode ser chamado de premonição. Mas essa premonição se dá, como a gente já conversou, ela se dá muito mais por essa percepção dessa sensibilidade que muitos sensitivos têm, do que na verdade você ficar prevendo o futuro. Você capta as vibrações do local, né? Então por isso que a gente viu aqui que essas energias, né, elas têm muito mais a nos oferecer do que a gente imagina, só que infelizmente, como nós ainda não conseguimos ler isso tudo, não conseguimos compreender de uma forma muito mais profunda, elas simplesmente passam despercebidas para todos nós. Lembrando sempre que nós não falamos apenas dos espíritas, nós falamos do mundo de modo geral. As energias que estão envolvendo o mundo todo. Dá para imaginar, por exemplo, quais são as energias que estão sendo irradiadas agora, por exemplo, lá na Síria. Um local que se encontra numa guerra civil extremamente dramática, tendo previsões de um conflito de ordem internacional, e aqueles sensitivos ali, o que eles podem estar prevendo? Ou pressentindo do que vai acontecer. Bom dia, pessoal que chegou. E continua. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre outro, supõe, de um lado, uma potência agente, do outro, uma sensibilidade passiva. Olha Kardec colocando aqui interessante aqui. Uma ação física ou moral. O que significa isso? Física, quando ele sente fisicamente aquela impressão, ou quando ele coloca moralmente uma alegria, uma tristeza, uma angústia, uma euforia. Pode ser patente de uma forma muito clara, ou oculta, que ele sente alguma coisa, mas ele não sabe o que é. De um ser sobre si mesmo ou sobre outro. E aí então a gente coloca duas potências, uma potência agente, uma potência ativa, e o outro uma potência passiva. Aquele que emite essas vibrações e aquele que percebe. Ou muitas vezes pode ser ali uma troca, uma permuta conjunta. Ao mesmo tempo que eu envio, eu também recebo. Em todas as coisas, diz Kardec, duas forças iguais se neutralizam, e a fraqueza cede à força. Ora, os homens, não sendo todos dotados da mesma energia fluídica, quer dizer, o fluido perispiritual não tendo em todos o mesmo poder ativo, isso nos explica por que em alguns este poder é quase irresistível, enquanto que é nulo em outros. Por que certas pessoas são muito sensíveis à sua ação, acessíveis à sua ação, enquanto que outras a eles são refratárias? E aqui então a gente já começa a perceber, né, que ao mesmo tempo que existe ali uma troca, que ao mesmo tempo que você influencia, a gente pode colocar uma pessoa extremamente bondosa e uma pessoa extremamente perversa. E aí então as duas têm também essa mesma sensibilidade. E ao mesmo tempo elas têm grande magnetismo. Vamos criar essas duas personalidades. Então eu consigo envolver as pessoas com facilidade e consigo também perceber o que elas estão sentindo. Um perverso e outro bondoso. Essas energias, embora entrem em choque, elas se neutralizam, porque elas têm forças semelhantes. Mas se por acaso eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade, mas tem um caráter fraco, ou sou uma pessoa muito suscetível a essas influências, mudo de opinião com facilidade, me comporto de acordo com o ambiente onde eu estou, se por acaso me coloco próximo a uma pessoa como essa, normalmente essa pessoa tende a me manipular pelo menos os meus sentimentos sem que eu consiga resistir a ela. Por isso é colocado que esse poder é quase irresistível, enquanto que é nulo em outro. Porque essas pessoas que são mais acessíveis, a sua ação sofrem muito mais, enquanto que outras são refratárias a ela.
Esta superioridade e esta inferioridade relativas depende evidentemente da organização, mas estaríamos errados se acreditássemos que elas estão na razão da força ou da fraqueza física. Então começa aqui pela organização. Então, na verdade, a gente lembra que todas essas sensibilidades e percepções, assim como Kardec já comentou lá no Livro dos Médiuns, com a orientação dos espíritos, que a mediunidade é uma condição orgânica do indivíduo, então o seu organismo é constituído com elementos que permitem essa sensibilidade. Então eu vejo o mundo espiritual, eu ouço o mundo espiritual, eu sinto o mundo espiritual, de acordo com a estrutura orgânica que eu tenho. Já falamos várias vezes, por exemplo, do trabalho do Dr. Sérgio Felipe, que é neurologista aqui de São Paulo. Ele faz um estudo sobre a glândula pineal como sendo um elemento do cérebro que nos dá essa possibilidade de perceber o plano espiritual. É a nossa antena, o nosso radar, digamos assim. Então é um trabalho que ele vem desenvolvendo que está apresentando os seus resultados, né? Segura, João? Está apresentando os seus resultados. Então o nosso organismo nos dá essa sensibilidade. Agora o que Kardec coloca é que a capacidade que eu tenho de influenciar ou a capacidade que eu tenho de ser influenciado não é porque o meu organismo é mais forte ou mais fraco. Como se eu pegasse, por exemplo, um judoca que é peso pesado, que tem ali 110 quilos, fosse capaz de influenciar com mais facilidade uma pessoa de 60 quilos. Nós não falamos de uma potência física sobre outra potência física. Nós falamos de uma potência energética, de uma potência mental. Tanto é assim que se nós pegarmos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que era uma mulher franzina, pequenininha, aparentemente muito frágil, era capaz de influenciar multidões. A mesma coisa Mahatma Gandhi, um homem também que olhava para ele assim, o tipo do homem que se você chamar para briga, você pode brigar com ele com uma mão amarrada nas costas. Mas ao mesmo tempo que se ele conversar 5 minutos com você, você pode estar de joelhos chorando na frente dele. E isso por quê? Porque a força moral ela é muito mais potente do que a força física. Embora para nós que estamos encarnados, a matéria, o físico, é aquilo que nos provoca maior impacto. Só que nós somos muito mais manipulados do que podemos imaginar. Tanto é assim que na questão 459 do Livro dos Espíritos, é colocado para nós, né, que os espíritos nos influenciam muito mais do que podemos imaginar. E de fato é assim. Que se por acaso vem um espírito que exerce uma influência moral sobre mim, e eu sou uma pessoa que tem um caráter fraco, esse espírito vai me manipular com facilidade e eu vou sentir alegria e tristeza passando de um polo a outro com uma facilidade que nem eu consigo compreender. Que na verdade isso não me pertence, eu simplesmente sou manipulado. Agora, muitos espíritos tentam se aproximar, tentam exercer sua influência, eu me sinto incomodado por ela, porque eu posso ter essa percepção, mas não significa necessariamente que eu vá mudar a minha conduta. Aí vai depender então de indivíduo para indivíduo. E continua para nós aqui. A experiência prova que os homens mais robustos sofrem algumas vezes as influências fluídicas mais facilmente que outros de uma constituição muito mais delicada, enquanto que encontram-se com frequência nesses últimos um poder que sua frágil aparência não teria podido fazer supor. Essa diversidade no modo de ação pode explicar-se de várias maneiras. Vamos aqui agora seguir o raciocínio de Kardec. A potência fluídica aplicada à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, quer dizer, ao magnetismo, pode depender, primeiro, da soma de fluido que cada um possui. Kardec, quando ele falava sobre médiuns de efeitos físicos, ele falava que tem médiuns que são mais potentes do que outros. Ele coloca inclusive um exemplo lá no Livro dos Médiuns, que ele diz assim que 20 homens podem colocar as mãos sobre uma mesa, tentando movimentá-la e fazer com que ela se movimente muito pouco. Enquanto que uma criança, colocando suas mãos, ela pode fazer com que a mesa seja lançada à distância. Isso por quê? Porque a concentração desse fluido em algumas pessoas é muito maior do que em outras. Então essa foi uma conclusão que ele chegou através da experimentação e através da observação. A soma de fluido que cada um possui. Segundo, a natureza intrínseca do fluido de cada um,
abstração feita da qualidade, da quantidade. Então, quando se fala sobre a natureza intrínseca do fluido, fala exatamente ali sobre o caráter, sobre as impressões, os valores, as virtudes, os defeitos que estão impressos nesses fluidos. E isso então vai provocar esse ou aquele efeito de acordo com a tendência de cada pessoa. E continua. E isso é abstração feita da quantidade, né? Ele não fala mais de quantidade, ele fala agora de qualidade. Terceiro, do grau de energia da força impulsiva, talvez mesmo dessas três causas reunidas. Então, do grau de energia da força impulsiva. Então, quando eu quero transmitir um pensamento ou transmitir uma intenção, de acordo com a minha vontade, isso se dá com maior intensidade. Tanto a gente pode perceber uma coisa que é muito curiosa, que eu já comentei com vocês quando nós estudamos sobre a prece. A gente pode perceber que as nossas preces, quando nós fazemos na abertura dos nossos trabalhos ou no encerramento, para começar o nosso dia ou para agradecer o nosso dia, são preces que a gente faz. Agora, se por acaso nós estivermos passando por uma situação de muita dificuldade, aí então as nossas preces se tornam quase que gritos. E aí então elas se tornam muito mais potentes. Imagine, por exemplo, alguém da nossa família, algum amigo que a gente ama muito, e de repente passa por uma dificuldade, se encontra hospitalizada. E a gente vai fazer uma prece pedindo ajuda ao plano espiritual para que ela saia daquela situação, para que ela se recupere. Será uma prece muito mais intensa se a gente fizer, por exemplo, uma prece por uma pessoa que desencarnou à distância e que nós temos pouco contato. Então nós falamos primeiro da quantidade de fluido, segundo, da qualidade desse fluido, e terceiro, da força com que esse fluido é impulsionado. São esses três elementos que Kardec coloca, que ele diz aqui de novo para nós, né? A potência fluídica aplicada à ação recíproca dos homens, uns sobre os outros, ao magnetismo, quer dizer, ao magnetismo, pode depender então desses três fatores. E continua. Na primeira hipótese, que é a quantidade, aquele que tem mais fluido daria àquele que tem menos, mais do que receberia. Haveria, nesse caso, analogia perfeita com a troca de calor que fazem entre os dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. Aqui, para quem estuda um pouquinho de física e fala e estuda sobre o calor, né, sobre termologia, dá para a gente saber, né, quando você coloca, por exemplo, duas garrafas, uma ao lado da outra, uma garrafa gelada e uma garrafa quente, e elas estão perfeitamente ligadas uma à outra. A transmissão de calor vai fazer com que determinado tempo, que isso pode ser calculado através de uma fórmula, isso vai fazer com que as duas garrafas entrem em equilíbrio. Ou como se eu colocasse, por exemplo, uma panela de água quente e colocasse dentro dela um vidro de água fria e deixasse. Vai chegar um momento em que os dois ambientes terão ali então essa troca de calor, fazendo com que haja o equilíbrio entre elas. E continua aqui para nós. Qualquer que seja a causa dessa diferença, podemos nos dar conta do efeito que ela produz, supondo 3 pessoas cuja potência representaremos pelos 3 números. Então a gente vai pegar 10 pessoas, um com uma potência 10, imaginando que seja uma unidade de medida da concentração desse fluido, né? Então um com unidade 10, outro com unidade 5 e outro com unidade 1. O 10, que tem maior concentração, agirá sobre o 5, e do 5 e sobre o 1 também, porém mais energeticamente sobre o 1 do que sobre o 5. O 5 agirá sobre o 1, porém será impotente sobre o 10. Enfim, o 1 não agirá nem sobre o 1, nem sobre o outro. Tal seria a razão pela qual certos indivíduos são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de outro. Né? Aqui a gente pode falar também sobre a concentração, né, de fluidos que nós temos, sobre a osmose, né? A osmose seria a concentração que existe de fluidos num determinado corpo, e esse fluido é transmitido para o outro através exatamente dessa força do equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa que sou muito bem intencionada e existe alguém que é muito influenciável, certamente essa pessoa também se tornará muito generosa, muito caridosa.
Agora, se eu sou uma pessoa perversa e encontro com essa mesma pessoa, e ela tendo um caráter fraco, ela pode cair também na mesma situação, sendo induzida a se comportar daquela forma. Então essa é a teoria que Kardec apresenta a respeito da concentração de fluidos nas pessoas. Aquele que possui maior concentração influencia muito mais aquele que tem menor concentração. E continua. Pode-se ainda, até um certo ponto, explicar esse fenômeno referindo-se às considerações precedentes. Dissemos, com efeito, que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos uns em relação aos outros. Ora, não poderia acontecer que uma ação recíproca de dois indivíduos estivesse na razão da simpatia dos fluidos, quer dizer, de sua tendência a se confundir por uma espécie de harmonia, como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? É indubitável que esta harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, se não absolutamente indispensável, pelo menos muito preponderante. E que, quando há um desacordo ou simpatia, a ação só pode ser fraca ou mesmo nula. Então ele começa a dizer a respeito da qualidade, que ela se torna muito mais potente quando existe semelhança entre esses dois fluidos. Então, se eu tenho tendência à agressividade e eu encontro uma outra pessoa que também é agressiva, essas influências, os indivíduos se influenciam, potencializando a tendência de cada um. Ao mesmo tempo, se houver a generosidade ou a sensualidade, foi o que a gente falou de um barzinho, por exemplo, né? Você vai para uma balada numa sexta-feira à noite, e aí então você é uma pessoa que gosta daquele ambiente, gosta da bagunça, mas você é uma pessoa influenciável. E aí então você chega naquele ambiente e já começa a sofrer, então, né, ali a sentir todas as tendências do ambiente. E aí então você começa a ingerir bebidas, substâncias que tiram o seu senso crítico. Ela simplesmente vai se entregar completamente àquela situação. E é aí que depois vem o arrependimento, porque apesar disso tudo, dela ter essa tendência de caráter e ter essa fraqueza, ela também tem o seu bom senso. E tendo o seu bom senso, ela começa então depois a saber discernir o que é certo e o que é errado. É o que acontece nesses ambientes também. E continua. Pessoas, por exemplo, que se sentem bem em determinados ambientes religiosos, gosta de uma igreja, gosta de um templo, se sente bem ou se sente mal, muito mais do que aquilo que se ouve e daquilo que se vê, é aquilo que se sente naquele ambiente. Você pegar, por exemplo, uma pessoa que vai frequentar um centro de umbanda, participar de uma reunião. Ali você tem os rituais, você tem as vestimentas, você tem as imagens, você tem ali a música, e muitas vezes você pode se identificar rapidamente com ela, como você pode se sentir mal. E ao mesmo tempo você vai, por exemplo, numa igreja evangélica, e ali você vai ouvir os mesmos sermões, o comportamento das pessoas, as ideias, você pode se sentir bem ou não naquele ambiente, de acordo com a sua tendência. Né? O Hermes colocou, por exemplo, a respeito do carisma. Esse carisma nada mais é do que um magnetismo muito positivo que existe naquela pessoa. É esse magnetismo que vai provocar essa grande influência. E esse carisma, lembremos de passagem também, ele não significa necessariamente que seja uma coisa positiva. Hitler era uma pessoa muito carismática nos seus discursos. Madre Teresa também era muito carismática. Chico Xavier era muito carismático. Então nós tínhamos várias pessoas que, sem exercer nenhum tipo de força física, ele apenas seduz pelas suas ideias, pela sua imagem, pelas suas palavras. É a mesma coisa. Então a gente vê o quão distantes nós estamos ainda desse entendimento do que significa nós estarmos envolvidos num universo cheio de fluidos, e nós acreditamos que simplesmente as coisas acontecem porque nós desejamos e nós queremos, sem sequer percebermos do tamanho da influência que existe sobre nós, que o planeta todo exerce sobre nós, né? Ou através de uma única pessoa, ou através de uma coletividade, estando essas pessoas ou coletividades encarnadas ou desencarnadas. Falando do carnaval mais uma vez, os espíritos lembram da multidão de espíritos que estão desencarnados e estão ali transmitindo para nós as suas ideias de desequilíbrio, porque simplesmente nós nos expomos a isso. Continuando para nós aqui.
Tá. Esse sistema nos explica bem as condições preliminares da ação, mas ele não nos diz de que lado está a potência. E admitindo-o em tudo, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição, né? Ou seja, aquele que tem mais exerce uma influência sobre aquele que tem menos. De resto, que o fenômeno tenha acontecido por uma ou por outra dessas causas, isso não leva a nenhuma consequência. O fato existe, é essencial. Os da luz explicam-se igualmente pela teoria da emissão e das ondulações. Os da eletricidade pelos fluidos positivo e negativo, vítreo ou resinoso. No próximo estudo, apoiando-nos sobre as considerações que precedem, procuraremos estabelecer o que entendemos pela fotografia e a telegrafia do pensamento. Bom, nós paramos aqui então. O próximo item que nós vamos estudar vai ser exatamente sobre a fotografia e a telegrafia do pensamento, tendo como base fundamental o exercício desse fluido sobre cada um de nós. E por isso então a gente vai lembrar que o meu pensamento pode ser transmitido ou eu posso perceber um pensamento, posso registrar uma imagem ou não. E cada pessoa, e isso é interessante também, que esse tipo de informação que Kardec passa para nós, esse tipo de teoria, ele também se encaixaria perfeitamente nos estudos da parapsicologia, ou da metafísica, como era chamada por Charles Richer. Então por que existe a telepatia? Por que uma pessoa consegue captar o pensamento da outra? Na verdade ele não capta pensamento. Ele simplesmente sofre o impacto dos fluidos que são emitidos por aquela pessoa. É como se eu estivesse dentro de uma piscina numa ponta e algum de vocês do outro lado da piscina e eu provoco então ondulações. E aí vocês do outro lado da piscina vão sentir essas ondulações chegando. Quanto maior a intensidade da minha movimentação, maior serão as ondas que chegarão sobre vocês. Se são movimentações muito sutis, muitas vezes vocês nem perceberão que a água teve ali algum tipo de oscilação. Então está aí, né, mais uma teoria para nós. E aliás, quando nós começamos a estudar esse tipo de informação, quando se fala sobre a nossa audição, quando se fala sobre a nossa visão, os estudos da biofísica se aprofundam nesses temas. Porque primeiro, quando se fala em biofísica, nós lembramos que são informações que a física estuda a respeito das ondulações, a respeito da luz e do som, da refração, principalmente. E quando nós falamos sobre a parte biológica, é exatamente o exercício dessas ondulações sobre o nosso organismo. E aí nós temos a nossa visão, né, os nossos olhos, que são estruturas que são compostas, né, lá no seu interior, né, depois de passar pelas lentes, do foco, do ajuste de quantidade de luz que vai penetrar e tudo mais, nós temos lá no fundo células que são fotossensíveis, que transmitem essas impressões através de nervos que chegam no cérebro e interpretam uma imagem. Ou no caso dos ouvidos, que têm estruturas internas que captam as vibrações do som, começando pelos nossos tímpanos, depois chegando, né, passa por toda aquela câmara interna, reflete no nosso tímpano, que vibra e depois mexe com toda a estrutura interna. Então a gente vê que nós falamos de fluidos de um modo muito natural. Fluidos, energias e ondulações que o nosso organismo percebe. Só que nós temos também fluidos que estão acima da nossa percepção física, da nossa percepção sensorial do nosso organismo, mas que nem por isso deixam de exercer uma influência muito poderosa sobre nós. Então o próximo item que a gente vai estudar na próxima quinta-feira, fotografia e telegrafia do pensamento, aqui na introdução ao estudo, aqui no nosso Obras Póstumas. Beleza, pessoal? Encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje. Esperando que não tenha ficado confuso, né, aquilo que a gente conversou, né, com muita informação, com muitas teorias, com muitos exemplos, né? Então eu espero que tenha ficado claro para nós, pelo menos essa parte da teoria de Kardec, depois a gente vai